Um documento que eu recebi da Associação dos Servidores Municipais de Nova Friburgo, datado de 9 de abril, cujo assunto é proventos dos funcionários públicos municipais ativos e inativos. Gostaria de solicitar a leitura das 3 páginas iniciais desse documento da Associação dos Servidores, por gentileza. Boa noite, vereador. Senhor presidente. Vereador Marcos Medeiros. Solicitar a inclusão dos projetos de resoluções que tratam, acrescentando incisos à resolução legislativa, instituindo a Comissão Permanente de Análise e Fiscalização do Trânsito e do Transporte e Comissão Permanente de Direito dos Animais. Haja vista ontem o trânsito, como se portou na cidade, e com relação à questão dos animais, no domingo, eu estava no Alto de Olaria, na rua Uruguaiana, lá na última casa, onde uma senhora reclamou que precisava tirar um cachorro que ela cuida de animais, e esse cachorro foi deixado na porta e está mordendo todos os vizinhos. Liguei para a Defesa Civil, liguei para o Bombeiro, liguei para a Secretaria de Meio Ambiente, no domingo, para os responsáveis por esses órgãos, e ninguém me deu uma solução com relação a essa questão do animal. Então, com certeza, são 2 atitudes pertinentes nesse momento, a questão do trânsito e a questão dos animais. Pediu o vereador para encaminhar aqui para a mesa todos os requerimentos. Vereador Edson Flávio. Pois não, vereador. Senhor presidente, pedi a inclusão em discussão única do projeto de audiência pública para tratar das questões das políticas públicas sobre a questão animal no município, em votação, discussão única, e também a inclusão de 2 votos de congratulação. Pois não, vereador. Pediu para encaminhar aqui para a mesa também. Vereador Cláudio Damião. Senhor presidente, solicitar a inclusão na ordem do dia no expediente de uma moção especial de louvor. Ela está assinada por todos os vereadores, ela é dirigida à UERJ, uma instituição bastante importante aqui no município. Solicitar, então, de Vossa Excelência, se possível, a inclusão na ordem do dia e no expediente. Pois não, vereador. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não. No expediente que foi lido, o projeto de lei do vereador Roberto Vermelinge, em que oficializa o nome de Rua Luiz Benedito da Silva Via Pública, eu assino juntamente a pedido do vereador para que o projeto tramite nas comissões. Pois não, vereador. Senhor presidente, só no início da sessão, na hora livre, eu disse que iria encaminhar ao novo líder, ao líder do governo, ao governo, um documento referente à situação de uma moça que tem que fazer uma cirurgia, tem que fazer um acompanhamento de cirurgia em São Paulo e está tendo muita dificuldade. Foi lido na hora livre, eu debati sobre esse assunto e eu vou fazer, nesse instante, a entrega desse documento ao novo líder do governo para que ele possa encaminhar e buscar as soluções necessárias junto à Fundação Municipal de Saúde, senhor presidente. Pois não, vereador. Feitas as inclusões, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas as inclusões por unanimidade. Em discussão e votação, os votos de congratulações. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas por unanimidade. Em discussão e votação, os votos de pesar. Os vereadores... Senhor Pois não. presidente, na verdade, eu e o vereador Reinaldo Rodrigues somos amigos da família, nossos amigos Ail e Sueli. Gostaríamos de pedir um minuto de silêncio em memória do jovem Welles, que infelizmente nos deixou na noite de sábado, depois de um brutal acidente. Então, um requerimento, vereador Reinaldo Rodrigues, que demanda de um minuto de silêncio. Pois não. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados por unanimidade de votos de pesar. Solicitar que todos de pé respeitem um minuto de silêncio. Requerimentos de informação do excelentíssimo vereador Luciano Faria. Solicitar ao vereador Isaac Nemanja que faça a leitura do requerimento. Requerimento de informação
Considerando que em 17 de outubro de 2011 não foi respondido o meu requerimento de informação, reitero nesse momento os requerimentos pelos mesmos fundamentos daquela proposição. Considerando a preocupação com o erário público, considerando a entrevista concedida pelo secretário municipal do Esporte em programa da TV Focus acerca da falta de prestação de conta dos valores subvencionados à Liga Friburguense de Desportos, com base no artigo 115, parágrafo 3º, inciso 10 do Regimento Interno da Câmara e o artigo 68, inciso 15 da Lei Orgânica do Município, solicitando resposta com base no artigo 110, inciso 14 da Lei Orgânica do Município. Requeiro à Câmara Municipal de Nova Friburgo, após observadas as formalidades regimentais, que seja consignado em ato dos nossos trabalhos o presente requerimento de informação ao senhor prefeito de Nova Friburgo, Sérgio Xavier. 1. Como vem sendo liberada a subvenção do município à Liga Friburguense de Desportos? 2. A conta prestação ou prestação de contas da verba liberada foi apresentada pela Liga Friburguense de Desportos? O prazo para tal prestação de contas já se esgotou? Desde quando? 3. Requeiro ainda que o Executivo Municipal se digne a solicitar junto à Liga Friburguense de Desportos recibo/nota fiscal de todas as despesas realizadas em 2011, inclusive remuneração de árbitros e auxiliares, bem como as súmulas dos jogos das competições realizadas, cujo pagamento tenha sido efetuado com dinheiro subvencionado à Liga. Assina vereador Luciano Faria. Passar a presidência do vereador Isaac Demônio. 5 minutos. Vereador Luciano, Vossa Excelência tem 5 minutos para falar sobre o requerimento de informação. Senhor presidente, senhores vereadores, estive em conversas com o secretário atual de Esporte, senhor Renato Satiro, buscando informações a respeito da licitação que já foi homologada das academias da terceira idade, que serão instaladas na Praça na Chácara do Paraíso e na Praça de Conselheiro Paulino. E, aproveitando a visita, solicitei ao secretário respostas ao requerimento de informação que fiz em outubro de 2011, portanto, não respeitando o nosso regimento interno, a resposta do Executivo referente a esse requerimento. Como houve uma mudança de secretário, eu fui e fiz essa solicitação dessa resposta. O secretário atual não recebeu esse requerimento de informação, que foi ainda recebido pelo antigo secretário, portanto, não houve essa resposta pela falta de conhecimento do requerimento. Então, faço de novo o requerimento em função da importância do tema. Foi liberado para a Liga de Desportos Nova Friburgo R$20 mil, uma liga omissa, inoperante, que já estava parada há anos, que está na mão de uma pessoa com caráter duvidoso, que é o senhor Niedo. Então, fiz, reiterando o requerimento, para que haja respostas, porque, segundo informações, segundo própria entrevista do ex-secretário Frank James, a Liga não prestou conta dos R$20 mil que foi aprovada por essa casa como subvenção, forjou recibos, houve um crime com o dinheiro público, um crime, principalmente com nossas crianças que precisam de tantos projetos sociais direcionados ao esporte para afastá-la das drogas. Esse senhor, junto com a sua gangue, porque tiveram pessoas envolvidas que assinaram os recibos como se tivessem apitado jogos, tivessem sido mesários. Então, não agiu sozinho. Essa figura nefasta para a nossa sociedade e que tem uma bronca terrível com a Câmara Municipal, segundo histórias, é porque não foi aprovado um título de cidadão friburguense pelo plenário, então pode ser que por isso ele tenha essa revolta no coração. Segundo os vereadores, candidato a vereador que não passou dos 56 votos, tem essa bronca com a Câmara Municipal.
E a Casa, como aprovou a subvenção, e quando eu votei favorável, fiz o destaque que iria fiscalizar esse dinheiro, votei favorável a pedido do vereador e líder de governo, então, na época, vereador Jorge Carvalho, pedindo para não votar contrário, votei favorável, mas destaquei que iria fiscalizar e vou continuar fiscalizando esses R$20 mil, porque isso é caso de polícia. Soube que já está no Ministério Público, na parte criminal, segundo informações, eu gostaria de ter essas informações com mais fundamento. Por não, vereador. Esse mesmo cidadão que Vossa Excelência está citando, a respeito dessa questão da Liga, é o mesmo que usa um canal de televisão, é muito fácil, né? Você usa um canal de televisão para fazer críticas à Câmara. Nova TV. Né? E, no entanto, é o mesmo que está sendo questionado pelo Ministério Público. Uma pessoa que exerce ilegalmente a profissão de advogado, que se faz de advogado, gosta que chame de doutor. Eu vou ficar por aqui com os comentários. Vereador, eu quero lembrar que a Liga Friburguense de Esporte tem uma história muito importante na nossa cidade. Meu pai foi um dos fundadores. Ele, na época, jogava no Esperança e foi um dos fundadores da Liga Friburguense de Esporte. Permite mais uma parte, vereador? Pois não, vereador. O vereador Renato Abirrama lembrou bem. O presidente, saudoso presidente da Liga Friburguense de Esporte, era o seu Ademar Combat também, que, por sinal, leva o nome do ginásio lá de Olaria, ginásio Ademar Combat, que era uma pessoa respeitadíssima e que fez um excelente trabalho na Liga com bastante clareza. E esse cidadão hoje que está lá, a gente, infelizmente, inconfiável. Pois não, vereador Valãozinho. O presidente está de parabéns pelo requerimento. O vereador Reinaldo Rodrigues citou bem Ademar Combat, que saudoso, que a gente teve a oportunidade de incluir o terceiro distrito Campo do Coelho no campeonato da cidade na época, e foi feito um campeonato muito saudável para toda a comunidade, e em especial a comunidade rural de nossa cidade. E é lamentável que um cidadão que esteja conduzindo o nome da Liga, neste momento, esteja conduzindo desta forma que Vossa Excelência cita, e uma pessoa que o maior trabalho dele é denegrir a imagem da Câmara Municipal de Nova Friburgo e de todas as autoridades do nosso município. É lamentável que esse cidadão, com essa situação aí, com qual moral que ele vem falar de alguma entidade do nosso município. Parabéns, Vossa Excelência, pelo requerimento. Com certeza, as medidas têm que ser tomadas para que isso não continue. Pois não, vereador. Salvo melhor juízo, desviou o dinheiro que poderia ser direcionado para nossas crianças. Pois não, vereador. Vereador Luciano, eu tive de posse desse processo de prestação de contas. Tem um senhor que ele falou que não apita jogos há 30 anos, que ele não sabe nem botar um apito na boca, e está assinado lá que ele apitou jogos. Tem vários outros elementos duvidosos. E eu não costumo bater para baixo, eu não costumo bater em quem não vale nada. Dizem que na boca de quem não presta, nós que somos pessoas de bem não podemos valer nada. Mas, nesse caso específico, eu vou abrir uma exceção, porque, infelizmente, conforme foi dito, é um cidadão do mal, um cidadão que já conversou comigo, hoje eu não converso com bandido, me disse o seguinte, que perdeu a sua filha e que ele não tem mais motivo para viver. Então, para ele, o que vier é lucro, e ele denigra a imagem das pessoas, porque o que ele mais gostava era a filha, e ele perdeu a filha. Quer dizer, ninguém aqui tem culpa do que aconteceu com a família dele, e ele, para poder se manter na mídia ou ter alguma notoriedade, tenta denegrir a imagem das pessoas. E, por derradeiro, eu vi o processo de prestação de contas. Tem desvio, tem falsificação de documento, tem serviços que não foram prestados e que dizem que foi prestado. Realmente, Vossa Excelência é muito feliz em fazer esse requerimento e, com posse dessa resposta, que entregue ao Ministério Público para que a palavra é muito forte, mas eu posso até ferir o decoro, possa aprender a ser homem, porque homem ele não é. Pois não, vereador. Só para encerrar,
como o doutor Renato falou, e o vereador Vanozinho, tantas pessoas importantes e abnegados de verdade no esporte passaram pela Liga, e a Liga Friburguense não merece ter essa história agora chamuscada por uma pessoa que, salvo o melhor juízo, desviou aí dinheiro público que poderia ser principalmente direcionado para projetos para nossas crianças. Peço que os vereadores aprovem o requerimento de informação. Muito bem. Os vereadores que aprovam o requerimento de autoria do vereador Luciano Faria permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Retorna à presidência ao excelentíssimo senhor vereador Luciano Faria. Próximo requerimento de informação, de autoria do vereador Marcos Medeiros, com o Executivo Municipal requerendo informações acerca da interdição do posto de saúde de São Geraldo. Em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, tem tido, infelizmente, a nossa sociedade constatado que os 8 anos onde a ex-prefeita governou em nossa cidade, todas as obras praticamente que foram realizadas em seu governo são obras que trouxeram problemas para o nosso povo e para a nossa gente. Se não vejamos o Hemocentro no Hospital Raul Sertã, que eu pediria até o ex-secretário recente, Renata Birramer, que pudesse explicitar sobre a questão do Hemocentro, rapidamente. Gostaria que o senhor falasse rapidamente sobre o Hemocentro, a obra do Hemocentro. Obrigado aí pela parte. A obra do Hemocentro foi interrompida por vários motivos. Primeiro, o esgotamento sanitário, que é obrigado a ser feito, o tratamento do esgoto. Mas a estrutura física? A estrutura física está comprometida. Eu tive conversando, mas quanto tempo de construção? Foi comprometida imediatamente após a obra. Então, fica claro que foi uma obra mal construída. Eu vi o parecer do doutor José Vitor Pingré, que no governo do doutor Aroto, ele foi convidado a verificar a estrutura, porque ele é especializado em estrutura física, e ele disse que a estrutura está comprometida, tem que haver uma reforma muito importante, além do tratamento do esgoto, que tem que ser feito pelo município, não é a concessionária. Gostaria de ouvir agora do Marcelo Verli, também, que saiu da Secretaria de Educação, que falasse sobre as escolas que foram construídas nos 8 anos do governo Saudade Braga. Na verdade, não só as que foram construídas e inúmeras outras tinham sérios problemas de infraestrutura e a gente procurou, ao longo do tempo, trabalhar no sentido de recuperá-las. Mas elas deixam muito a desejar, sem dúvida nenhuma. São Geraldo? São Geraldo ela foi Catarcione. construída num local inadequado, do lado de um rio, uma série de problemas. Vereador, permite, inclusive a unidade nossa de São Geraldo, eu já até respondi, eu não sei se o vereador Edson Flávio, um requerimento de informação, quando eu era secretário, em relação a São Geraldo, eu não sei se foi Vossa Excelência ou se foi porque esse requerimento é novo, mas eu já respondi um requerimento de um vereador. Essa unidade foi interditada no dia 9 de dezembro pela Defesa Civil, e no laudo dizia-se claramente que havia risco de desabamento. Aí nós pedimos ao então secretário de Educação, o vereador Marcelo Verli, ele gentilmente cedeu-nos a unidade para que pudéssemos transferir para a escola municipal, que é próxima à unidade de São Geraldo, e depois nós conseguimos também, com o pastor da Igreja Presbiteriana Esperança, que eu agradeço a ele essa gentileza, e até hoje está funcionando lá, mas até o final do mês as obras terão concluídas e a unidade de São Geraldo vai voltar ao local inicial. Eu queria pedir ao vereador Cláudio... me concede uma pequena Fique parte? à vontade. Eu gostaria só de corroborar a fala do vereador Renato Birramer. No curto período de tempo que estivemos juntos como secretário de Saúde e de Educação, nós conseguimos estabelecer pelo menos 2 ou 3 parcerias em relação à questão do posto de São Geraldo, em relação ao programa Saúde na Escola, o próprio apoio à Escola Técnica de Enfermagem, que sinaliza realmente o espírito republicano que rege as ações do vereador Renato, e, sem dúvida nenhuma, pelo menos aquelas ações conjuntas surtiram efeitos positivos, e eu agradeço aqui publicamente. Eu gostaria de perguntar ao vereador Cláudio Damião, com relação à obra que foi construída do colégio no Catarcione. Como é que está aquela obra lá do colégio na época da Saudade?
chove dentro. Tá Vereador, rachado. eu vou me abster de falar porque eu não sei exatamente com relação a que obra. Evidente que as questões de manutenção, de recuperação, a gente faz a solicitação, pede, mas nesse caso eu vou... É porque chove dentro, vou está olhar rachada lá, e faço assim questão de ir lá de sucessivamente. perto olhar essa situação para depois lhe responder. Então, o que eu fiz é um breve relato para constatar que as obras que foram construídas no governo nesses 8 anos foram obras de péssima qualidade. E como não poderia ser diferente, obra construída do posto de saúde São Geraldo está interditado porque foi construído no brejo, com material de péssima qualidade, execução de péssima qualidade, acabamento de péssima qualidade. Quer dizer, aquela velha frase de para-choque de caminhão. Vereador... Aquilo que começa errado tem que dar errado. Então, peço... Vereador Marco Mededo, rapidamente. Fica à vontade, vereador. E nós temos muito que agradecer à Igreja Presbiteriana de São Geraldo, que cedeu o seu espaço para que recebesse todo o posto de saúde de São Geraldo e está hoje atendendo a toda a comunidade do bairro de São Geraldo. Então, aqui nós temos que lembrar e fazer essa deferência em agradecimento à Igreja Presbiteriana de São Geraldo, que de forma fantástica está colaborando com toda aquela comunidade. Conclua. Rapidamente, senhor presidente, só falar do posto de São Geraldo. Em 2009, eu estive lá solicitando o acompanhamento da prefeitura, porque a população vinha reclamando e assustada com algumas alterações na obra. Então, em 2009, a porta ela estilhaçou, porque houve uma acomodação da construção. O teto de gesso também estava com algum problema. Então, a gente já vem chamando a atenção para essa questão do posto de saúde em São Geraldo desde 2009 para cá. Conclua, então, é uma obra que precisa realmente de mais atenção e mais cuidado. Só para finalizar, o vereador Edson Flávio. Por nada. Lembrar e até mesmo fazer uma observação, o doutor Renato Abihammer nos recebeu, fui no gabinete dele enquanto secretário com o presidente da Associação de Moradores lá de São Geraldo, aonde fomos cobrar a questão do posto de saúde que estava funcionando na escola e a escola com alguns problemas, né? E prontamente fomos atendidos e é importante salientar isso e reforçar esse papel importante naquela reunião que tivemos. Também tivemos participando da reunião lá com a Associação de Moradores, onde estavam representando diversos gabinetes aqui, né? Estavam lá participando na escola sobre o posto de saúde. E agora a notícia da reativação ou da conclusão das obras lá do posto de saúde vai ser importante para a comunidade, porque se foi detectado, após a tragédia, essas questões todas que Vossa Excelência citou, é importante que seja corrigida. Essa cobrança que nós fizemos ali ao secretário foi também importante para chegar a essa conclusão. Eu agradeço aí pela atenção prestada. Por derradeiro, só para lembrar que a obra do Hemocentro ela está toda rachada, seu teto caiu, ela está toda mofada e a obra tem pouco tempo de construção. Isso demonstra a péssima qualidade e o descompromisso com a qualidade no fornecimento e na contratação das empresas que forneceram seus serviços para o município. Peço e espero a aprovação de meus pares. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Requerimento de informação, vereador Edson Flávio Coelho. Com o Executivo Municipal, requerendo informações acerca de um menor de idade, que foi visto cometendo várias infrações na comunidade Campo do Coelho. Em discussão. Ele pediu fazer a leitura, senhor presidente. Requerimento de informação, senhor presidente. De acordo com as disposições legais que regem a matéria, venho por meio desse apresentar requerimento de informação com o Conselho Tutelar de Nova Friburgo na condição de presidente da Comissão de Direito das Crianças e dos Adolescentes da Câmara Municipal de Nova Friburgo e de acordo com o relato do vereador Vanor Brede Pacheco, efetuado na sessão legislativa de 3 de abril, em que o centro de sua narrativa foi a situação vivida pela comunidade do Campo do Coelho, quando o menor, por diversas vezes, foi visto pela comunidade cometendo supostas infrações. Venho neste requerer o que segue. 1. Quais foram os encaminhamentos efetuados para a resolução da situação apresentada? 2. Se foi estabelecida alguma programação de acompanhamento da situação do adolescente. 3. Fornecer cópia do processo administrativo. 4. Se existe alguma determinação judicial envolvendo o caso. 5. Qual a estatística dos números de atendimentos realizados pelo Conselho Tutelar de Nova Friburgo no trimestre
no primeiro trimestre de 2012. Assina o vereador Edson Flávio Coelho, senhor presidente. Em discussão. Meu presidente, eu quero... Na verdade, Vossa Excelência é do conhecimento dessa casa. Eu estou na condição de presidente da Comissão dos Direitos da Criança e disse no plenário, na sessão passada, quando o nobre vereador Vanor Breder Pacheco se manifestou com relação à situação desse menor que estava na região de Campo do Coelho, cometendo, segundo primeiras informações, atos não condizentes, né, com o convívio social. Eu não poderia nem dizer questões de infrações, porque eu não tenho esse poder de julgar o ato, né? Tende-se a acreditar que ele estava cometendo um ato, mas os órgãos competentes é que fazem essa análise e esse julgamento. E aí, senhor presidente, me chamou a atenção algumas questões com relação à criança e o adolescente no nosso município. Primeiro, nós sabemos que os programas voltados para esse público, eles não são muito fortes no município, mesmo tendo muitos espaços são usados inadequadamente. Segundo, nós temos órgãos que têm a competência de fiscalizar, de acompanhar, de fazer cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente, que muito bem é posto na sociedade, e a sociedade aceita muito bem e tem grandes avanços depois da implantação do Estatuto. Avanços positivos e alguns podem ser considerados, talvez, passíveis de um entendimento melhor. E aí eu fiz alguns questionamentos. O vereador disse que a criança estava lá na comunidade, né, na palavra que ele trouxe aqui no dia 3 de abril, na hora livre. E eu pergunto ao Conselho Tutelar, através também do município, quais foram os encaminhamentos efetuados nessa situação. O que o Conselho Tutelar, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança, qual foi o passo a passo? Na verdade, nós sabemos que o Conselho Tutelar acolhe, é um dos primeiros a acolher, ou ir à casa, ver o que está acontecendo, buscar os familiares. Então, eu quero saber qual foi o procedimento. Se foi estabelecida alguma programação para acompanhamento da situação do adolescente. Porque, em muitos casos, às vezes, pode haver uma falha no prosseguir. Você pode ter uma atitude coerciva, uma atitude repressiva num primeiro momento, e depois aquele adolescente voltar para a sua comunidade e não continuar com o atendimento, saber o que acontece, não só na vida dele, como o que está acontecendo no ambiente familiar. Se tem, às vezes, família, que às vezes pode não ter, mas a gente precisa saber o que aconteceu. Na verdade, esse pedido de informação, senhor presidente, vai fazer com que nós possamos ter mais clareza sobre outros fatos que já aconteceram ou que poderão vir a acontecer no nosso município. Nosso município, nós sabemos que estamos próximos aí de um polo petroquímico, que é o Comperj, que trará benefícios, mas também trará crescimento populacional, densidade demográfica para o nosso município, e poderemos herdar algumas questões de um público novo chegando, determinados comportamentos que precisam ser analisados, e os nossos órgãos de controle precisam estar bem preparados. Vou conceder uma parte ao vereador doutor Renato Biano. Só para contribuir, essa criança foi atendida no Hospital Municipal Raul Sertã. Inclusive, o Ministério Público tomou conhecimento dessa situação, o Conselho Tutelar, e a criança estava muito agitada, precisou de um atendimento especializado de psicólogos e psiquiatras, e até o dia que eu estava respondendo pela secretaria, a criança ainda estava no hospital, porque não havia ainda, eu não sei agora, o segmento, depois que eu saí. Mas até recomendei que ela ficasse no hospital até resolver o destino da criança. Eu parabenizo Vossa Excelência pelo requerimento, vereador. Essa criança, o que eu entendo que faltou para essa criança? O que faltou para essa criança, eu queria aqui até agradecer, eu fiz esse agradecimento quando fiz o pronunciamento ao membro do Conselho Tutelar, mas o que faltou para essa criança, o que falta para ela é assistência social. E a gente tem o CRAS lá em Campo do Coelho, é importante que o CRAS, doutor Renato, faça essa assistência, uma vez que, com certeza, após o atendimento dessa criança no Hospital Raul Sertã, que eu tenho certeza que Vossa Excelência deu todo esse atendimento, que ele volte para a comunidade, ele vai voltar a ter esse problema que ele teve por esses dias. Por quê? Porque o que eu assisti
da família é a estrutura familiar que falta para ele. E a família não tem condições, né, com uma mãe doente, com um padrasto que também não sabe o que faz mais da vida, ele não vai conseguir ter uma assistência familiar que ele precisa. Então, acho que o caso dele é de uma assistência social forte para que ele tenha a sua vida ao longo aí que ele precisa, ter a sua assistência e ter, com certeza, o atendimento necessário. Eu agradeço, vereador. Tem um dito popular que diz o seguinte: tentemos tudo antes de sermos tentados ao não tentar nada. Então, o caso da criança, do adolescente, do menor infrator, a sociedade ela precisa, a cada dia, encarar de frente, porque se esse atendimento não é feito agora, claro, Deus pode mudar o plano, o curso da vida de um adolescente. Não vou condená-lo nas minhas palavras a ter um futuro infrutífero. Eu não vou usar da minha palavra para dizer isso. Mas existem tendências de isso acontecer. Então, senhor presidente, o requerimento eu peço cópia, se for estabelecida alguma programação para acompanhamento da situação do adolescente, fornecer cópia do processo administrativo, se há, é claro, se existe alguma determinação judicial envolvendo o caso, e qual a estatística do número de atendimento realizado pelo Conselho Tutelar de Nova Friburgo no primeiro trimestre de 2012. Até aqui, nós poderemos até saber se existem carências por parte do Conselho e que isso seja formalizado. Nós sabemos que a falta de estrutura, isso tudo às vezes vem à tona, mas às vezes vem em falas, e eu gostaria de saber isso através de documentos, senhor presidente. Obrigado. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento de informação com o Executivo Municipal, de autoria do vereador Isaac Demani. Senhor presidente, farei a leitura. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo, requerimento de informações. Requeira pode observar das formalidades regimentais que seja encaminhado o presente requerimento de informações ao Executivo Municipal de Nova Friburgo. 1. Quais as obras que serão realizadas com os 7 milhões de reais anunciados pelo governo do Estado em nosso município? 2. Se foram priorizadas comunidades que sofreram com a tragédia de 2011. 3. Se comunidades como Tingli, Village, Jardim Califórnia, Santa Bernadette, Prado, Três Irmãos, Floresta, Rosa Branca, Santa Inês, Belmonte, Parque das Flores, Barracão dos Mendes, Prainha, Lazaredo, Rui Sangrá, Jardilândia e outras, notadamente no 6º distrito, que foi o mais afetado na terrível tragédia, estarão incluídos no rol de obras. Cabe informar que o vice-governador Pezão me passou pessoalmente a informação que a listagem das obras e as localidades beneficiadas foram informados pelo Executivo Municipal. Assina vereador Isaac Demani. Senhor presidente, é um requerimento de informação que faço, porque tenho a certeza, pelo menos quero ter essa certeza, que nesse rol de obras apresentados, nessa listagem apresentada pelo governo municipal, foram priorizadas as comunidades que sofreram e sofrem ainda os efeitos da tragédia de janeiro de 2011. Eu quero crer que nesse pacote de obras apresentado pelo governo municipal não haverão comunidades que podem até estar necessitando de algum tipo de investimento, mas não sofreram diretamente com a tragédia de janeiro, onde muito pouco foi feito até agora em nosso município. Nós já trouxemos aqui, eu e outros vereadores, diversas comunidades, relatos de abandono e de ausência absoluta por parte de uma ação do poder público, seja municipal ou estadual, e eu gostaria que fosse apresentado para análise de todos nós vereadores, onde priorizou o investimento o governo municipal, se foram nas áreas atingidas pela tragédia ou se outras localidades serão beneficiadas, ainda que não tenham sido atingidas em nada nessa tragédia. Vereador Cláudio Damião. Vereador, muito importante o requerimento. É importante que nós saibamos, de fato, onde vão ser alocados esses recursos, quais obras vão ser realizadas e se de fato as comunidades mais carentes vão ser atendidas, porque nós não vimos isso ainda. Há uma decepção, uma profunda decepção, uma angústia no coração das pessoas que moram em áreas como Rui Sangrá, Tingli, Village, Floresta, São Geraldo e tantos outros bairros, Duas Pedras, Lazareto, tantos outros bairros que não têm notícia de obras que vão ser realizadas. Não tem notícia. Então é importante que a gente saiba, que a gente possa também ajudar o Executivo nesse sentido, a apertar mais o governo estadual para que repasse os recursos no sentido de atender
essas necessidades que são tão urgentes da população aqui de Nova Friburgo. Com certeza, vereador Cláudio Damião. Eu até fiz aqui no item 3 do requerimento, citei algumas comunidades, claro que elas não foram esgotadas aqui, que são inúmeras as comunidades, mas comunidades que sofreram muito. Citei aqui Tinguili, Village, Jardim Califórnia, Santa Bernadette Prado, Três Irmãos, Floresta, Rosa Branca, Santa Inês, Belmonte, Parque das Flores, Barracão dos Mendes, Prainha, Lazaredo, Rui Sangrá, Jardilândia e outras comunidades. Não está aqui, não se esgotou, mas eu quero crer que as comunidades que sofreram, eu já vou passar a palavra ao vereador professor Pierre, que sofreram na tragédia, que ainda sofrem os efeitos da tragédia, essas foram priorizadas nesses investimentos, nas obras que serão feitas no nosso município. Vereador professor Pierre. Obrigado, vereador Isaac. Eu quero saudar Vossa Excelência pelo requerimento. A questão toda são os critérios, né? Quais são os critérios que norteiam a destinação desses recursos? Vossa Excelência citou aí mais de uma dezena de comunidades, e a gente sabe que na nossa cidade tem vários locais, além desses que Vossa Excelência mencionou, que dependem de obras, dependem de ações. E o governo do Estado, a questão dos projetos. O governo federal manda recurso. Um minuto. O problema todo é que o governo do Estado não faz projeto. O município já amargou, vereador Isaac, a perda dos recursos de reconstrução, que, aliás, é muito pouco comentado, porque o Executivo, à época da tragédia, não cumpriu o artigo 17 da Lei 12.340. Não cumprindo, o município deixou de receber recurso da reconstrução. Isso é um problema sério, porque o governo federal ele acaba ficando numa situação difícil em virtude de ele não poder repassar mais do que ele já repassou em muitas situações, em razão exatamente do poder municipal não ter cumprido o dever de casa que tinha que ter cumprido legalmente. Então, o requerimento é importante, porque agora o recurso ainda vai continuar insuficiente e nós precisamos saber quais os critérios e se está atendendo quem de fato precisa mais. Com certeza, vereador professor Pierre. Vereador Marcos Medeiros. Pensando dessas comunidades, é importante salientar a questão do Lazareto. Antes de eu assumir como vereador, óbvio, assim que eu assumi, eu também continuei dessa forma, que tinham quase 2 milhões de reais destinados para a reconstrução do Lazareto na época. Construção de muros de contenção, construção de águas pluviais, ou seja, obras de infraestrutura. É importante salientar essa questão e a própria emenda do senador Crivella de 4.300.000, que havia perdido o prazo, feito uma ligação para a Ideli Salvati, a gente conseguiu recuperar e que ela possa também pleitear essas comunidades que Vossa Excelência cita também. Obrigado, vereador Marcos Medeiros. Peço, então, o apoio dos nobres vereadores dessa casa. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, farei uma pequena interrupção para que a equipe técnica faça a mudança do HD. Na nossa sessão, requerimento do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros, requer a sessão
de 1h da reunião do dia 26 de abril de 2012, para que o senhor Laércio Ventura possa se manifestar acerca dos 67 anos do jornal A Voz da Serra, em Nova Friburgo, em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, no último dia 7 de abril, a história de Nova Friburgo foi contemplada mais uma vez com mais uma página escrita pela Voz da Serra, que há 67 anos leva notícia de qualidade, leva verdades e leva a todo canto do nosso município tudo que acontece, sejam manchetes boas, manchetes ruins. Tenho a certeza que o Laércio, a manchete que ele mais queria colocar aqui é que a nossa cidade está reconstruída, que temos casas sobrando que foram construídas pelo governo do Estado, que nossos rios foram desassoreados, que os morros tiveram as suas contenções, que o nosso trânsito tem várias vias e não há mais engarrafamento, que a nossa cidade, ninguém precisa de aluguel social porque todo mundo tem a sua residência, que a nossa cidade não tem desemprego, ou seja, todo mundo está empregado. São essas manchetes que eu tenho a certeza que a Voz da Serra queria estampar em sua primeira página. Mas, num tempo onde, infelizmente, a nossa sociedade sofre, seja com a omissão do governo estadual, governo federal, sejam várias discórdias que há com relação à conjuntura política de nossa cidade, a Voz da Serra é um arquivo vivo, o Laércio Ventura principalmente, de tudo que tem acontecido nesses últimos anos em nosso município. Sejam felicidades, sejam tristezas, sejam anos na virada, seja crimes, festas, colunas sociais. Então, eu tenho a certeza que, trazendo aqui na nossa egrégia e notável Casa Legislativa, conforme acho que já foi feito anos anteriores por outros vereadores, acho que foi o Marcelo Verli que o convidou para que viesse aqui também uma vez, tenho a certeza que a gente vai vivenciar, comemorar esse importante meio de comunicação do nosso município, que com certeza merece esse destaque. Fica à vontade, vereador Edson Flávio. Parabenizar Vossa Excelência, porque, na verdade, a gente precisa valorizar as instituições friburguenses, né? A história vai contando a sua história, a história vai sendo recontada e nós precisamos estar colocando luz sobre quem tem história no município. Da mesma forma que precisamos ouvir também, já trazer algumas das novas mídias do município, né? Que são os veículos, a TV, né, que os seus diretores possam vir aqui, falar da sua história. Temos aqui a Rádio Comunidade, temos aqui hoje, por exemplo, está na nossa assistência a Rádio Conselheiro FM, né, que é o Gutinho, estava aqui agora há pouco, não sei se está por ainda, né? Então, a gente precisa realmente ouvir um pouco da história... E o presidente da Associação de Imprensa, que faz parte da Voz da Serra, que nós temos que José comentar Duarte, ao final da sessão, com a autorização da presidência, eu, o vereador professor Pierre, sobre a nossa magnífica audiência pública que aconteceu aqui na semana, na quarta-feira, com a presença da Associação Friburguense de Imprensa, na presença do seu presidente, jornalista José Duarte, toda a sua diretoria e a representação de várias emissoras de TV, inclusive a emissora que Vossa Excelência dirige também estava presente. Então, é importante que nós possamos falar sobre os nossos veículos de comunicação, porque é eles que trazem para a população aquilo que acontece no nosso município. Se fosse ao contrário, a população não ficaria sabendo o que acontece no dia a dia. Então, a nossa história vai sendo contada através das páginas dos jornais, através dos vídeos que são demonstrados pela TV, através das gravações das nossas emissoras de rádio. Então, parabenizo Vossa Excelência por estar trazendo mais essa possibilidade de ouvirmos um representante da comunidade friburguense. Com certeza, o periódico, o jornal, ele tem o compromisso pautado pela ética e pela verdade, assim como a gente é assistido nesse momento pelo Gutinho que, desde o início, quando ele sonhou em montar um meio de comunicação em nossa cidade, e acompanhei para e passo todo o processo, e hoje também serve de exemplo no 6º Distrito,
como um meio de comunicação que dá vez e voz à população, ou seja, a Rádio 87,7 Conselheiro Paulino. E calcado e respeitando, óbvio, o nosso telespectador, o nosso leitor e o nosso ouvinte, é importante que possamos viabilizar a abertura desse espaço para que a Voz da Serra possa destacar mais uma vez o seu papel histórico, representativo e a importância que tem, com certeza, essas letras que são escritas hoje, não tão somente no papel, mas também nas telas dos computadores, haja vista que o próprio Laércio falou que no mundo inteiro ele recebe e-mails de pessoas, de friburguenses ou de pessoas que já passaram pela nossa cidade e nutrem esse carinho pelo nosso povo e pela nossa gente, que estão espalhados pelo mundo, mas que também são leitores, são admiradores desse grande veículo de comunicação da nossa região, que é o jornal A Voz da Serra. Peço e espero a aprovação de meus pares, porque eu tenho a certeza que a gente vai compartilhar de informações muito importantes com relação à questão da imprensa no nosso município. Peço e espero a aprovação. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, de autoria do vereador Marcos Medeiros, foi criada 2 comissões permanentes. Comissão Permanente de Análise e Fiscalização do Trânsito e do Transporte e Comissão Permanente do Direito dos Animais. Já foi criado, já foi publicado no jornal A Voz da Serra e falta compor os membros da comissão. Houve sugestão do vereador Marcos Medeiros para que a comissão permanente de análise e fiscalização do trânsito e transporte seja presidida pelo vereador Márcio Damasio, como membros o vereador Marcos Medeiros e o vereador Vanozinho. E a comissão permanente do Direito dos Animais, sugestão do vereador Márcio Damasio, presidente vereador Marcos Medeiros e membros vereador Edson Flávio e vereador Cláudio Damião. Vou botar em discussão, em votação em bloco, das 2 composição dos membros das 2 comissões. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas por unanimidade a composição das 2 comissões criadas pela Casa. Pois não, rapidamente agradecer a todos os meus pares pelo entendimento que todos aqui tiveram com relação à questão da importância de se ter uma comissão com relação ao trânsito e ao transporte em nossa cidade e também com relação ao direito dos animais. São 2 temas, 2 enredos, 2 lacunas que existiam no rol de comissões permanentes, que nós, 12 vereadores, conseguimos ocupar esse espaço nesse momento. Então, agradeço a todos pela compreensão. Pois não, vereador. Antes do vereador Marcelo Verli fazer a leitura, fazer uma leitura também do e-mail que foi recebido pela presidência. Excelentíssimo senhor presidente, parabenizando por seu posicionamento energético e crítico acerca dos excessos cometidos pelo atual comando da Guarda Municipal de Nova Friburgo. Pensamos que seria igualmente importante um registro, ainda que oral, do ofício remetido pela OAB a esta Casa Legislativa. Com o apoio do material coletado pela TV Luau, a OAB assumiu e pretende fomentar amplo debate em torno dos métodos e práticas de nossa Guarda Municipal. Contamos com a ajuda de Vossa Excelência para a tarefa, cujo objetivo é humanizar essa importante instituição. Estendemos as congratulações aos excelentíssimos vereadores Cláudio Damião e Edson Flávio. Atenciosamente, Carlos André Pedrazzi, presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, e Rafael Borges, presidente da Comissão de Direitos Humanos da 9ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso foi um e-mail enviado à presidência a respeito do tema do ocorrido há poucos dias com a Guarda Municipal, só destacando aqui e eximindo aqui do e-mail os guardas, né? De fato, o que foi feito foi um erro e um equívoco, e não sei por que ainda continua à frente da Guarda Municipal, do comando do senhor André.
e eu não sei qual o motivo e por qual razão da manutenção desse cidadão à frente da Guarda Municipal. Portanto, está lido aqui o e-mail enviado pela OAB de Nova Friburgo. Pedi o vereador que faça a leitura da inclusão solicitada pelo próprio. Senhor presidente, na verdade se trata de um documento encaminhado pela Associação dos Servidores Municipais de Nova Friburgo, datado de 9 de abril, relatando fatos e situações que eu julgo importantes para que se torne de conhecimento não só dessa casa, mas de toda a nossa população. Acredito que todos os vereadores tenham recebido cópia desse documento. Assunto: proventos dos funcionários públicos municipais, ativos e inativos. A Associação dos Funcionários Públicos Municipais solicita de Vossa Senhoria a especial atenção ao que se segue, posto que há cerca de 10 anos não são atendidos nas suas reivindicações salariais, previstas em lei, num flagrante desrespeito à tabela existente de vencimentos do quadro permanente, constante da Lei Municipal número 2646/94, cujos proventos são elaborados hoje no padrão referencial de número 1, cujo vencimento base é de R$ 232, com vigência a partir de 1º de setembro de 2006, numa progressão de 5%, até atingir o padrão referencial número 32, que persiste na ordem de R$ 1.052,70, conforme documentos anexos. Deve-se ressaltar que, em face do não atendimento à classe funcional, esta tabela, até o padrão referencial número 20, encontram-se recebendo menos que o salário mínimo vigente, que é de R$ 622, como se pode depreender dos contra-cheques anexos dos funcionários. E no que se refere aos seletistas, também é extensivo, pois a classe desde 1989, ou seja, na verdade aqui há 23 anos, embora esteja escrito há 13, há 23 anos, não recebe até então nenhum aumento nos seus vencimentos. Como se não bastasse, em virtude de proibição legal de que não se pode indexar o provento ao salário mínimo, criou-se uma lei específica em que o prefeito Hermeval Barbosa Moreira Neto enviou à Câmara Municipal mensagem no sentido de corrigir distorções salariais, criando a Lei número 3.911 de 2011 para ordenar os vencimentos no mês de março de cada ano, mediante um paradigma a partir de R$ 546, começando pelo nível número 1, tendo o Legislativo aprovado por unanimidade, e, diga-se de passagem, na ocasião, o presidente da Casa Legislativa era o atual prefeito Sérgio Xavier de Souza, que, ao final de tudo, fez questão de aplaudir a atitude nobre de seus pares, bem como ficou registrado na lei quando sancionada, salientando de que todo ano haverá de ser feita a